Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Tavela. Só hoje desejar um bom dia a todos, desejar a todos um bom curso, agradecer ao professor Tavela por ter se disponibilizado, né, a passar essa manhã com a gente. Eu vou ficar aqui no apoio técnico e já passo a palavra para o Tavela começar já a parte do curso. Obrigada, pessoal. Aguardar só mais 2 minutinhos. Tem 24 usuários. Então, nós temos voto de 30 pessoas inscritas. Só mais uns 2 minutinhos já começa. Bom, pessoal, então, mais uma vez, bom dia, né? Agradeço a presença de todos. É importante que a gente possa começar a verificar algumas situações que vão ser importantes aí para o decorrer do nosso semestre, né? A gente espera que esse semestre comece o quanto antes for possível, obviamente respeitando todas aquelas condições e situações que a gente já tem discutido já há algum tempo, né? Especialmente a inclusão e, enfim, o respeito às normas técnicas e científicas relacionadas à saúde coletiva, né? Mas uma possibilidade bastante evidente é que a gente precise utilizar uma série de ferramentas para o ensino, né, numa modalidade não presencial. Então, nós até então estamos acostumados a utilizar, por exemplo, o Moodle como uma plataforma apenas para apoio ao ensino presencial, e de fato foi para isso que ela foi concebida, pelo menos o Moodle que nós acessamos aí, talvez diariamente. E existem também outras funcionalidades, até mesmo outros, entre aspas, Moodles, né? Além desse de apoio ao ensino presencial, como, por exemplo, o Moodle Grupos, que foi apresentado para vocês, ou está sendo apresentado para vocês nesse curso, certo? E, enfim, agora nós vamos utilizar o Moodle, nosso Moodle, né, o Moodle normal, entre aspas, o Moodle de apoio ao ensino presencial, como ferramenta para um ensino não presencial, por assim dizer, né? Então é um certo desafio, imagino que para a maioria de nós, né, se não para todos nós, é uma modalidade diferente e que a gente vai precisar, ou tem precisado, né, estudar bastante para atender essa nova demanda. Então, antes de começar, de fato, a conversar com vocês, eu vou utilizar da seguinte dinâmica. Daqui a pouco eu vou fazer um compartilhamento da minha tela e vou mostrar para vocês, através da minha tela e através desse aplicativo,
algumas das funcionalidades do Moodle e vou também falar sobre algumas das funcionalidades, até talvez às 10 horas da manhã, de alguns aplicativos de webconferência, que, bom, por exemplo, esse que nós estamos utilizando agora, que se chama mconf, ou Conferência Web, também chamado de BBB, ou Big Blue Button, né? E que já tem um link direto numa ferramenta do próprio Moodle, mas também vou falar de outros 3 aplicativos, os mais utilizados e que eu considero dos mais promissores aí para serem utilizados nas nossas atividades. Todos eles, apesar de que alguns a versão gratuita tem uma certa limitação, ou quanto à quantidade de pessoas, ou quanto à quantidade de tempo que essa webconferência pode ficar acontecendo, né? Então teriam essas limitações. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre elas e a recomendação de um desses aplicativos para cada situação, certo? Depois disso a gente vai conversar também sobre ferramentas avançadas de edição do espaço do Moodle e vamos terminar com a gamificação, né, que é, resumidamente, eu vou falar mais aprofundadamente sobre isso talvez ali a partir das 11 horas, por volta disso, mas seria inserir elementos, né, que remetem a jogos fora do contexto do jogo propriamente dito, por exemplo, no contexto educacional, com a finalidade principal de engajar as pessoas a fazerem as atividades. Então, especialmente quando a gente fala de um ensino não presencial, uma das grandes dificuldades, um dos grandes problemas é engajar pessoas, né, a de fato desempenharem ali as atividades que estão postas, né? Uma vez que você não tem ali um controle, muitas vezes numa situação assíncrona, né? Então é importante utilizar desse tipo de ferramenta, especialmente para o não presencial, mas também são ferramentas que algumas delas podem ser utilizadas no presencial. Bom, então assim, resumindo, eu passei aqui a nossa programação de hoje, né? Se vocês, eu vou pedir para que vocês, por gentileza, se estiverem acessando pelo computador, eu imagino que a maioria esteja acessando pelo computador, eu vou sugerir fortemente que vocês abram uma aba no navegador de vocês com o Moodle Grupos, né, no nosso Moodle Grupos desse curso, e uma segunda aba no Moodle Presencial, ou apoio ao ensino presencial, que é o Moodle normal, vamos dizer assim, onde vocês vão ver lá as disciplinas de vocês, certo? Vou fazer isso e na medida que eu for compartilhando a minha tela, vocês podem ir acompanhando nas abas de vocês e desempenhando algumas das atividades que eu mesmo vou desempenhar aqui de maneira simultânea. E caso vocês tenham algum tipo de problema de internet ou enfim, não consigam acompanhar nessa velocidade, não tem problema. Basta que vocês acompanhem a minha projeção de tela aqui, que vocês vão ver o passo a passo. Eu vou tentar explicar de maneira mais completa, né? Mas vocês também podem ir ali desenvolvendo as atividades ao mesmo tempo para que vocês possam, então, ir aprendendo melhor do que só ouvir a minha voz. Daqui a pouco, quando eu for compartilhar minha tela, eu vou pedir licença para vocês, mas eu vou desligar a minha câmera, porque aí fica mais fácil para mim e caso eu tenha que voltar aqui para verificar o chat, alguma coisa nesse sentido, não vai interferir tanto na minha apresentação. E, bom, então nós começamos agora, né? Dia 10 de julho, sexta-feira, 8 horas, de 8 às 12, né? Esse é o momento síncrono do nosso curso. Depois disso, vocês vão ter mais ou menos uma semana para desempenhar as atividades que a gente propõe lá no nosso Moodle, né, de maneira assíncrona, ou seja, a hora que for possível para vocês. E na medida que vocês forem concluindo essas atividades, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? Vocês vão marcando lá as atividades que vocês já fizeram, né, e vão obtendo ali a pontuação
nas atividades que a gente propõe, para que vocês possam, então, receber depois a certificação. Certo? Então, nossa equipe, ela é formada por mim, né, professor Alexandre Tavella, também pelo Andrei, né, o Andrei, imagino que esteja aí, tá ali, né, o Andrei é técnico, o nosso suporte aqui, que ajuda a gente demais a colocar as coisas ali no Moodle, né? Sempre que a gente tem alguma dúvida a respeito disso, a gente consulta o Andrei, que ele é a nossa sumidade no Moodle aqui. Inclusive, se vocês estiverem acessando agora o Moodle Grupos, vocês vão ver que o Moodle Grupos nosso está com aparência diferente. Então, foi o Andrei que fez essa arte aí para a gente. Também temos a professora Manuela, né? A professora Manuela, que é a coordenadora do nosso projeto, e do nosso programa, do núcleo, né? Também o professor Alberto, que nos auxilia aí nas nossas atividades, né? Além disso, temos 4 monitores, né? O Átila, a Brenda, a Natália e a Rebeca, né? Que também são bastante prestativos, aí, eles que são os autores dos tutoriais que vocês vão ver também nesse curso, tá? Que vão ficar disponíveis. Bom, então já fiz essa parte introdutória. Antes de eu passar para o Moodle propriamente dito, eu vou fazer uma seguinte sugestão para vocês, né? Essas ferramentas de web conferência, a exemplo do BBB que nós estamos aqui, elas podem ser utilizadas de maneira ampla para atividades síncronas, né? Inclusive, eu imagino que sejam as principais atividades relacionadas às aulas, vamos colocar assim, entre aspas, expositivas, né? Então, muito provavelmente, as nossas aulas elas devem ter pelo menos uma etapa que vai ser norteada por webconferência. Então, me parece que são ferramentas de extrema importância para o ensino numa modalidade não presencial. Então, a gente vai tentar desbravar um pouco. Mas tem alguns problemas assim que a gente precisa, obviamente, além da questão da internet, né? Tem alguns problemas que a gente precisa verificar. E um deles é o seguinte: eu estou aqui apresentando para vocês, né? Eu corro um risco muito grande de não ter um feedback se eu não estiver, por exemplo, olhando o chat ou algo desse tipo. Então é importante a gente sempre estar atento, né? Inclusive eu vou pedir para que a equipe, caso aconteça alguma coisa na minha apresentação de incoerente ou que não esteja planejado, que vocês me contactem aí pelo áudio, né? Porque eu não vou estar provavelmente olhando o chat na maior parte do curso. E também vou pedir para que vocês, caso não dê certo o áudio, me mandem ali um WhatsApp, que eu também estou aqui com o meu telefone do lado para verificar qualquer problema. Então é interessante também ter esse tipo de organização, né? E uma outra coisa é que quando você faz uma webconferência cujo objetivo é explanar situações a respeito de um determinado tema, como eu estou fazendo agora, é importante que você mantenha os microfones desligados, né? Eventualmente a gente vê ali alguma tentativa de fazer algum tipo de dinâmica, né, com microfones abertos, mas isso não dá certo e é problemático. Então a situação que a gente recomenda para as webconferências é que os microfones eles sejam mantidos todos eles fechados, né? Daqui a pouco eu vou mencionar um pouco mais sobre isso em cada um dos aplicativos. Em alguns deles é possível você gerenciar o microfone dos participantes, em outros não, né? Mas é importante que todos mantenham os microfones fechados e que, de preferência, as manifestações ou inscrições sejam feitas através do chat. E que não haja assim, interrupções, né, nas falas das outras pessoas, porque isso pode gerar um estresse na sala, né, um estresse não desejado. Então, é importante respeitar esse tipo de norma para que as coisas aconteçam de maneira adequada, né, ao longo da aula.
Então, além desse tipo de problema que pode existir numa webconferência, tem outros. Então, por exemplo, alguns aplicativos, especialmente aqueles cuja sala foi criada e o link foi compartilhado para muitas pessoas, né, eles podem ter invasões assim inesperadas. Alguns aplicativos, como é o caso, por exemplo, do Zoom, ele permite a criação de uma sala de espera. Então, você pode controlar as pessoas que entram ou não na sala. Né? Outros não tem como fazer isso. Então, quem teve acesso ao link acaba podendo entrar na sala. Outros você precisa aceitar a pessoa necessariamente antes que ela entre na sala. Então, é uma coisa também importante a ser observada. Por que eu estou dizendo isso? São muitos os episódios, entre aspas, de invasões às salas. Né? Nós mesmos, numa reunião do Conselho de Unidade, tivemos uma invasão lá de um Pikachu, entre aspas, né? O cara com a figura, com a imagem do Pikachu, que estava falando palavrão lá em inglês, enfim. Né? Foi através do Zoom. O Zoom ele é hosteado, ele tem os seus servidores lá nos Estados Unidos, então especialmente para esse aplicativo tem que ficar bastante esperto com esse tipo de situação, por exemplo, deixar entrar na sala só quem tem o nome ali descrito, enfim, ou se for um evento que está inscrito no evento, algo nesse sentido. Né? A gente provavelmente não vai ter esse problema aqui agora, porque o link está associado diretamente ao Moodle Grupos, então só vai entrar nessa sala muito provavelmente quem está inscrito e que está com o acesso ao Moodle Grupos, certo? Bom, então eu vou passar agora a compartilhar a minha tela, mas antes disso, como eu estava dizendo, eu quero ver se tem alguma pergunta, de repente alguma situação desde o início, ou se eu posso continuar e ir direto ao Moodle Grupos. Deixa eu ver, algumas pessoas estão falando aqui sobre as vagas, né? Pessoal, esse é um curso que nós vamos muito provavelmente ofertar de novo num outro momento, tá? Nós temos aí uma provavelmente lotada agora para o mês de julho, mas eu imagino que no início ali do mês de agosto a gente vai ofertar de novo esse curso. Então, nós tivemos ali uma boa procura, né? O dobro de pessoas, vamos dizer assim, que metade das pessoas ficou sem vaga, né? Então já daria para abrir uma outra turma. Então a gente sim tem conhecimento dessa demanda e vai, no início do mês que vem, fazer uma nova turma, muito provavelmente, tá bom? Se não tem mais dúvida, eu vou passar então para compartilhamento da minha tela e vou seguir ali o nosso Moodle Groups, a linha de raciocínio ali do nosso Moodle Groups, ok? Então, só um minutinho. BBB tem um pequeno delayzinho, né? Então, me parece que já foi, né? Então, a partir de agora eu vou desligar minha câmera, vocês podem me acompanhar pelo áudio, tá? E vamos lá. Bom, pessoal, então esse aqui é o painel do meu Moodle Grupos, né? Assim que eu enxergo o meu painel. Daqui a pouco eu falo sobre alguns elementos aqui, né? Que ele traz, né? É um painel diferente daquele que a gente está acostumado, né, para o nosso Moodle presencial. Então, esse aqui é o nosso curso, né, curso avançado, ferramentas do Moodle. Né. Reparem aqui que eu já tenho um percentual de conclusão aqui, é porque ontem eu fiquei mexendo o dia inteiro nele, né, então eu acabei fazendo alguns testes ali, mas provavelmente o percentual de conclusão de vocês está diferente de 100, né? E provavelmente ele vai aparecer aqui no cursos em andamento e não no encerrados, devido a esse fator, né? Mas vamos lá, então eu estou acessando aqui o meu Moodle Grupos, o nosso, na verdade, né? Então eu vejo essa tela, essa tela principal, né? Boas-vindas e a explicação aqui de como vai funcionar o curso, algumas das nossas atividades, aquelas que são essenciais para que vocês façam e obtenham
êxito aí no nosso curso. Também explicação sobre a nossa equipe e, que eu já tinha mencionado, e aqui há um primeiro tópico, né, com um tópico aqui que é o tópico avisos, que é um fórum, tá? Esse aqui é o tópico do fórum. Então, a partir da criação de um tópico como o fórum, você pode se comunicar com a sua turma, né, e pode enviar mensagens e abrir ali subtópicos, né, dependendo da sua necessidade. A gente optou por abrir um tópico diferente por item, né, por tópico. Abrimos um subtópico de fórum, ou melhor, abrimos um tópico de fórum para cada subtópico do nosso curso. Então vocês podem ver que esse símbolo aqui, ou esse ícone, ele vai se repetir ao final de cada item, né, porque nós, enfim, estamos aqui, né, mostrando como se faz os tópicos, mas não seria necessário. A gente poderia abrir um tópico de fórum e, de repente, abrir vários subtópicos com objetivos específicos. Mas aí fica a critério, né, do professor. Uma outra situação sobre esse tópico aqui, de avisos, é que quando você disponibiliza a sua disciplina, vamos passar rapidamente sobre isso, normalmente já vem um tópico desse aqui, já pronto, embutido na disciplina, né? Você não precisa disponibilizá-lo novamente se não quiser. Mas tem essa funcionalidade, né? Você pode se comunicar, você pode enviar e-mails para todas as turmas, para todos da turma, né? Imagino que você não precisa ali enviar individualmente esses e-mails, é uma ferramenta bem interessante. Logo embaixo aqui dos avisos, vocês vão ter uma página, esse aqui é o símbolo da página, né, com o nosso conteúdo programático. Então, se vocês clicarem aqui, ó, no conteúdo programático, vai abrir o ícone chamado página e nele vai ter ali descrito o que nós vamos trabalhar hoje, que eu já acabei de mencionar. Eu acho que não convém fazer novamente. Mas, bom, vou abrir aqui só para que vocês tenham uma ideia, né? Ele abre em forma de janela, ou pop-up. É melhor visualizável no telefone do que o arquivo, por exemplo. Tá? E aqui você tem algumas descrições, como, por exemplo, os nossos objetivos e o nosso programa mínimo. Eu já tinha mencionado anteriormente. Tá? Como vai ser a disciplina. A gente poderia colocar qualquer coisa aqui, é facilmente editável. Daqui a pouco eu mostro para vocês como edita. E, bom, esse ícone aqui, que é o ícone do Big Blue Button, ou BBB, que vocês devem ter acessado para estarem agora me ouvindo. Então, seria clicar aqui e depois entrar na webconferência. Essa aí é a primeira parte do nosso curso. Então, eu vou fazer o seguinte, permaneçam com essa aba do Moodle Grupos Aberto, e agora podem vir aqui, ó, na aba do Moodle presencial de vocês, que eu pedi para vocês abrirem. Então, vejam só, eu saí da minha aba ali que estava logado no Moodle Grupos e vim aqui para a aba onde eu estou logado no Moodle de apoio ao ensino presencial. Tá? Se vocês forem olhar aqui, é uma aba de professor, né? Eu vejo aqui minhas disciplinas do semestre. Vou passar rapidamente por esse conteúdo, porque ele está na nossa ementa, mas é o conteúdo básico, né? Especialmente quem estava na semana passada já viu essa parte. Mas, então vou passar bem rapidamente, mas é importante a gente homogeneizar de alguma forma esse conhecimento. A primeira coisa que você faz quando inicia o semestre, até mesmo antes de iniciar o semestre, quando você tem o seu nome já cadastrado para ser responsável por alguma disciplina lá no CGR, o que acontece? Você precisa disponibilizar essas disciplinas para que elas fiquem visíveis para você e também para os alunos. Tá? Então, às vezes, muitas dúvidas que os alunos têm a respeito do por que o Moodle de determinada disciplina não apareceu se eu estou matriculado nele. Né? Às vezes é porque o próprio professor não disponibilizou ainda aquelas turmas. Tá? Então, você pode disponibilizar essas turmas, é a primeira coisa. E a segunda coisa que é bastante importante, caso você tenha turmas especialmente simultâneas, mas não necessariamente.
e que tenham o mesmo objetivo. Então, por exemplo, turmas A e B de uma determinada disciplina, você vai lá, a segunda coisa que você vai fazer é agrupar essas turmas. Então, só rapidamente mostrando aqui para vocês, nós temos aqui, estou dando um exemplo aqui, né? A BF 7331 é uma disciplina minha. Eu tenho a turma aqui 552, que é da veterinária, e essa outra aqui que é 553, que é da florestal. Então, eu fiz um agrupamento, gerei essa outra turma aqui, que é a que eu estou deixando visível para os alunos, né? As outras duas eu deixei invisível, por assim dizer, deixei ocultas essas turmas. E aí eu vou trabalhar em cima dessa turma que eu vou disponibilizar todo o meu material a partir daqui. A terceira coisa que vocês devem fazer, logo depois que agrupam essas turmas, se vocês forem utilizar ou reutilizar material de outros semestres, deixa eu só entrar aqui agora numa dessas turmas. Se vocês forem reutilizar o material de outros semestres, vocês podem vir aqui, ó, no canto esquerdo, vocês podem ir descendo um pouquinho aqui, está um pouco lento, mas vai chegar aqui em administração. Se você configurou o seu Moodle de outra forma, que é possível, né? Às vezes essa área aqui, né, de administração, ela pode estar no lado direito, mas enfim. Então, aqui em administração, vejam que eu entrei no curso primeiro, né, numa disciplina primeiro, ou numa turma, por assim dizer. O termo mais correto nesse caso seria turma. Entrei numa turma primeiro, e aí eu tenho aqui uma série de opções, né? E dentre essas opções tem aqui importar. Então, clicando em importar, você vai ser direcionado para uma tela então você vai poder resgatar, né, todo aquele conteúdo que você já tem ou já disponibilizou em semestres anteriores. Vou só clicar rapidamente aqui para mostrar para vocês. A gente já viu isso no curso de Moodle básico, mas como eu disse, né, algumas pessoas não estavam naquele curso, e só para que vocês tenham ideia, né? Então eu tenho disciplinas aqui desde 2013, né, que foi quando eu entrei na UFSC. Então eu tenho aqui uma ferramenta de busca. Uma ferramenta de busca, eu posso digitar, né, o nome da turma aqui direitinho, os códigos, e verificar qual é aquela turma que está mais compatível com a turma atual, e a partir disso executar a importação desse conteúdo, tá? Então, é uma situação interessante, pode ser verificada logo que você disponibiliza e faz o agrupamento, então, dessas turmas. Não é interessante você primeiro mexer nisso e depois fazer o agrupamento de turmas, tá? Por quê? Porque quando você agrupar essas turmas e gerar uma turma nova, tudo aquilo que você tinha feito anteriormente nessas turmas que agora estão separadas, né, por assim dizer, aquelas que eu ocultei lá no início, você vai ter que fazer de novo para a turma nova, né? Então não é tão interessante, apesar de que você pode usar essa ferramenta de importação, que também é tranquila de usar. Bom, mais aqui, uma outra coisa importante que eu preciso falar para vocês, que eu particularmente não utilizava de maneira eficiente ou adequada, e agora vou passar a utilizar, é o seguinte: mesma coisa, administração, aqui do lado esquerdo. Se vocês estiverem acompanhando aí, na aba que eu pedi para vocês abrirem do Moodle de vocês, imagino que os alunos não vão conseguir fazer isso, né, infelizmente, mas depois eu posso talvez inseri-los no meu espaço do professor ali, para vocês fazerem esse tipo de atividade. Mas, caso queiram, né? Mas os professores vão conseguir verificar isso. Então você tem aqui administração e tem editar configurações, que é uma engrenagem, né? E aqui em editar configurações, vai abrir essa aqui, onde você pode, por exemplo, alterar a data de início e de término do curso. Tá? Você pode habilitar a data de início e mudar a data de início e habilitar para mudar a data de término do curso. Vejam só, eu não estou no Moodle Groups, eu estou no meu Moodle de apoio ao ensino presencial. Mas por que eu vou querer mudar a data de início e de término do curso?
tem várias situações. Eu vou só mencionar uma aqui que talvez seja a chamada. Então você pode criar o ícone presença, né? E, enfim, esse ícone ele pode de repente não deixar que você faça chamadas a partir de tal data, se ela for anterior, por exemplo, à data de início do curso, ou depois, se ela for posterior à data de término do curso. Então, nesse caso, por exemplo, que houve algum tipo de atraso, né, a data de término de curso está aqui no dia 10 de julho. Dia 10 de julho é hoje. Né? Ou seja, era para eu estar terminando o meu semestre hoje. Eu não conseguiria fazer uma chamada nessa disciplina, por exemplo, amanhã. Então, eu posso habilitar isso aqui, modificar e, de repente, habilitar a função de criar uma nova sessão da chamada depois disso. Então, é interessante. Outra coisa que eu vou chamar aqui a atenção, e essa sim eu não utilizava de maneira adequada e agora vou passar a utilizar, é o acompanhamento de conclusão. Dificilmente vocês utilizavam essa ferramenta, né? Vou dizer que eu particularmente nunca vi nenhum colega utilizando, mas provavelmente se vocês clicarem aí no acompanhamento de conclusão, vocês vão ver escrito não aqui. E aí vocês podem modificar aqui para sim. Esse acompanhamento de conclusão, vejam só, eu vou voltar agora rapidamente para a minha aba aqui do Moodle Grupos, né, o nosso Moodle Grupos. Se vocês forem ver aqui ao lado de alguns dos tópicos, tem um quadradinho aqui, ó. No meu está aparecendo um quadradinho com um Vzinho, né? Esse quadradinho aqui, ó, ele vai aparecer se você habilitar aquele acompanhamento de conclusão. Você vai verificar, você não, mas o aluno, né, no caso, vai verificar se ele está finalizando as atividades, ele vai poder dar esses ticks, dependendo do quadradinho que for colocado aqui, para determinar que aquela atividade ele considera que já fez, ou, por exemplo, nesses casos onde o quadradinho é pontilhado e não simplesmente com linhas contínuas, né, como esse caso aqui, ó, o tiquezinho vai ser recebido quando o aluno terminar de visualizar, por exemplo, esse livro, nesse caso aqui, ou outro componente qualquer. Esse, inclusive, é um componente de gamificação que eu vou mencionar mais aprofundadamente depois, mas ele só vai ser possível, vejam que no meu Moodle aqui, ó, vou voltar, daqui a pouco eu vou mostrar, ele não tem esses quadradinhos, exatamente porque até então eu não conhecia essa ferramenta, mas é bem interessante. Basta que você habilite esse acompanhamento de conclusão e quando for criar depois os tópicos, você também configurar para que a conclusão seja estabelecida em algum formato, né, em alguma situação. Então essa é uma ferramenta importante, especialmente para o ensino não presencial, na minha concepção, certo? E a partir daqui você pode salvar, né, e voltar diretamente lá para a sua área de edição principal. Então, eu considero que essas 4 etapas são muito importantes para quem está disponibilizando qualquer disciplina. Então, disponibilizar a disciplina, a gente faz isso aqui no painel, né? Disponibilizar a disciplina, agrupar as turmas, caso haja possibilidade de agrupamento, e importar, né, situações dos semestres anteriores e configurar para habilitar, então, aquela situação que eu mencionei de acompanhamento de conclusão. Então, essas aí são coisas importantes que você deve fazer logo no início do curso. Bom, a partir disso, vou começar a mostrar outras coisas aqui. Para isso eu vou utilizar do meu espaço do professor, tá? Tá aqui do lado direito, imagino que vocês também tenham, né? Quando vocês, menos os alunos, obviamente, mas aí os alunos podem acompanhar aqui pela minha tela. Quando vocês habilitarem esse espaço, vocês vão ter aqui, ou quando vocês, desculpa, quando vocês forem direcionados a esse espaço, clicando naquele link abaixo da imagem, né? Vocês vão ter aqui, ó, um limite de 3 espaços privados, né? Eu já estou usando os meus 3 aqui. Mas eu não quero, por exemplo, o terceiro aqui eu posso apagar, né? Então eu vou remover. Então eu posso remover.
minutinho, estou removendo. Então o espaço 3 foi removido, né? Agora eu tenho 2 e eu posso criar mais um espaço do professor. Posso mudar o nome dele aqui, né? Aqui está experimentos, mas eu posso colocar qualquer outra coisa aqui. Não, espaço de testes. Criar. Então, agora eu tenho mais um espaço. Vou acessá-lo para fazer essa primeira parte, terminar, concluir essa primeira parte do nosso curso. Então, vejam só. Então, eu já venho aqui com esse fórum, né, de avisos. Perfeito. Vejam que, para finalizar essa primeira parte, eu vou mostrar para vocês, né, cumprindo nossa emenda, a inserção de alguns componentes nessa página inicial do Moodle. Tá? Então, imagino que aqui está no meu espaço do professor, vocês podem também acessar o espaço do professor de vocês, se vocês forem professores, né, ou então vocês podem acessar qualquer disciplina que vocês tenham. Né? A primeira coisa a se fazer, no canto direito, aqui abaixo da foto, é vocês ativarem a edição. Tá? Então, quando vocês ativam a edição, vocês acabam tendo mais duas possibilidades. Ou tendo três possibilidades, na verdade. Acrescentar um recurso, acrescentar uma atividade, ou então adicionar tópicos. Então, por exemplo, nas minhas disciplinas eu gosto de colocar cada aula com um tópico diferente. A nossa organização ali do curso, nesse curso nosso do Moodle Groups, ela já não é baseada em aulas, mas sim em temas. Então, vale trabalhar isso da melhor forma que você achar interessante. Né? Então, você pode adicionar tópicos. Então, vai vir um novo tópico aqui. E você pode adicionar tanto recursos quanto atividades. Então, vejam só. Inclusive, nos nossos tutoriais, salvo engano, os nossos tutoriais foram feitos num espaço que era do Moodle Groups. E não nesse Moodle de apoio ao ensino presencial. Então, se vocês forem ver os nossos tutoriais, nossos vídeos e tal, vocês vão ver que existe uma pequena diferença. Porque no Moodle de apoio ao ensino presencial, o recurso está separado de atividade. E lá no Moodle Grupos, quando vocês forem ver esse vídeo, vocês vão ver que recursos e atividades eles estão numa mesma aba dessas aqui. Então, tem essa pequena diferença, mas a ideia é a mesma e as funcionalidades também são muito parecidas, se não são totalmente iguais. Então, enquanto recursos, eu posso optar aqui por adicionar arquivos. Caso eu queira, por exemplo, deixar aqui disponível um artigo em PDF, algo nesse sentido, eu vou utilizar a opção adicionar arquivo. Eu posso adicionar uma página, né, a exemplo da nossa ementa que está disposta ali no Moodle Grupos, né? Então abre um pop-up ali, é interessante para visualizar pelo telefone, por exemplo, ter essa funcionalidade, facilmente editável. Ali você pode disponibilizar links, pode disponibilizar vídeos, pode disponibilizar imagens, enfim, tudo isso. E tem a opção livro, nós temos alguns livros também ali no Moodle Grupos, é um ícone verde, daqui a pouco a gente mostra um pouco mais sobre isso. Quando estiver utilizando de um daqueles livros numa próxima etapa da nossa aula, do nosso curso. E um que eu utilizo bastante, o rótulo seria mais uma ferramenta de separação de conteúdos dentro de um mesmo tópico, quase como um subtítulo, por assim dizer. E a URL, né, que é uma ferramenta interessante nesse sentido de ensino não presencial, especialmente porque aqui você pode disponibilizar links que vão direcionar, então, os estudantes para, por exemplo, um vídeo que está disponível numa determinada página, às vezes externa, ou mesmo você pode colar aqui um convite para uma webconferência. Então, a gente entende que a melhor forma de você, vamos colocar assim, institucionalizar de certa maneira os aplicativos que já não são institucionalizados, a exemplo, o Jitsi, o Google Meet, o Zoom, né? Então você pode, de certa forma, institucionalizar pelo menos um ingresso à sala desse aplicativo. Como? Colando o convite aqui como uma URL, um endereço eletrônico. Então, alguns desses aplicativos, eles
permitem que você faça agendamentos. Todos eles, na verdade, permitem que você faça agendamentos. Então, quando você faz o agendamento, você vai gerar ali um link. E aí, de posse daquele link, você pode criar aqui uma URL. Vou mostrar aqui para vocês como é que faz. Eu não sei se vocês já tiveram experiência criando URL. É uma coisa bem simples, né? Você vai colocar aqui um nome para ela, que é o nome que vai aparecer ali em azul para ser clicado, né? E aí você vai colar aqui o convite para a sala do aplicativo, né? A reunião do aplicativo. Então você pode aí abrir, mais uma vez, né? Uma sala e você pode colar aqui o endereço do aplicativo. Vou fazer rapidamente aqui para que vocês tenham ideia. Vejam só, eu não estou... Abri uma aba nova, né? Vamos lá. Vou pegar aqui um aplicativo aleatório. Google Meet, digitei ali no Google, né? Vai ter aqui, ó, Meet Google. Então escolhi o Google Meet porque ele é aquele que inicia a reunião mais fácil, assim, né? Então você, sem querer, pode iniciar uma reunião, né? Então vamos lá, eu inicio uma reunião. Quando eu inicio uma reunião, eu posso agendar também. Daqui a pouco eu vou falar isso para vocês, mas eu só estou iniciando para gerar o link, para que eu possa colar o link ali e vocês verem como aparece depois. Esse é meu objetivo fundamental agora, né? Aqui eu estou entrando numa reunião do Google Meet. Tem uma funcionalidade interessante aqui que você pode escolher se você já vai entrar com a câmera e o microfone ligados ou não, né? Sem qualquer tipo de outra configuração. Nos outros aplicativos, se você for gerenciar, você pode escolher em alguns deles se você vai entrar com a câmera ligada ou não, né? Então eu posso optar aqui por... Como eu estou abrindo 2 aplicativos de webconferência ao mesmo tempo, às vezes pode ser que pelo menos um deles fique um pouco mais lento, né? Mas enfim, estou abrindo aqui, daqui a pouco deve abrir. E o que eu vou fazer? Eu vou copiar o link de convite dessa reunião e vou colar ali naquele local que eu mostrei para vocês ali na edição de URL. Esse link de convite ele poderia ser colado, na verdade, em qualquer lugar. Eu poderia colocar esse link na descrição, por exemplo, do tópico. Tá? Mas me parece que a forma mais correta seria através, então, dessa criação de uma URL, né, o link externo. Está abrindo aqui, não sei se para vocês já foi. Né? Então tem aqui detalhes da reunião. Depois eu vou falar um pouco melhor sobre cada um desses aplicativos, agora o objetivo é outro. Né? Tem aqui, ó, copiar informações sobre como participar e tem aqui o link da reunião. Então eu posso copiar aqui o link da reunião, vir aqui em URL. Ele não deixa eu avançar, né, se eu não escrever alguma coisa aqui. Inclusive eu posso até fechar isso aqui agora. Já cumpri o objetivo, né? Então colei ali o link. E aí eu tenho aqui algumas opções, né? Eu tenho aqui algumas opções, como por exemplo, editar restrição de acesso, eu vou mencionar logo depois, né? E editar algumas outras situações. Tá? Vejam só, eu queria mostrar uma coisa que eu acabei esquecendo, mas tudo bem, não tem problema, depois eu mostro. Então vejam só aqui, ó, posso salvar e mostrar, ele já vai me direcionar para lá, né? Assim vai aparecer. Se eu voltar aqui para o meu espaço de professor, espaço de teste, então ele apareceu aqui como URL porque foi assim que eu nomeei, né? Então o aluno ele pode chegar aqui, visualizar. Desculpa, antes para você salvar o que você fez, você precisa desativar a edição, né? Senão não vai ficar disponível para os alunos visualizarem depois, isso é importante. Às vezes você mexe, não desativa a edição e aí os alunos eles acabam não tendo acesso.
Mas enfim, aí eu posso clicar aqui, ó. Viu só, né? Criei ali aquele link, para onde que ele vai me direcionar? Ele vai me direcionar lá para a minha sala de reunião aqui do Google Meet. Tá? Direto, não precisa fazer nenhum login. Então, é só o aluno clicar ali que vai direcionar ele. Isso serve tanto para o Google Meet, quanto para o Jitsi, quanto para o Zoom, né? Qualquer um desses aplicativos que não são institucionalizados, por assim dizer, você pode fazer esse percurso para atingir diretamente a sala, sem precisar outra situação. Desculpa, vou fazer aqui uma reforma na minha fala. Se for o acesso pelo telefone, aí a pessoa vai precisar baixar o aplicativo. Agora, se for acesso pelo computador, imagino que a maioria esteja acessando pelo computador, aí não é necessário baixar o aplicativo. Nenhum deles. É interessante baixar o Zoom por causa das configurações que você vai ter, mas dá para você acessar a reunião do mesmo jeito, mesmo sem o arquivo baixado já no computador. Não tem problema. Agora, se for acesso pelo telefone, aí a pessoa precisa baixar antes. Mas imagino eu que quando clica aqui, né, nesse link, se estiver clicando pelo telefone e se não tiver o aplicativo baixado, tá, né, naturalmente ela vai ser redirecionada para uma loja, né, seja da Apple, seja do Google, enfim. E ela vai poder então baixar o aplicativo certo. Então também não tem muito mistério. Então, mostrei para vocês como insere uma URL. A URL, ela está, só para repetir aqui, ela está nesse acrescentar recurso, tá? Não recurso. Então, da mesma forma que eu acrescentei esse recurso, eu poderia ter acrescentado outro também, um arquivo, qualquer coisa nesse sentido. Então, a diferença é que eu já mostrei para vocês como fazer a primeira etapa, né, da webconferência, que é gerenciar o ingresso à sala. Isso, claro, numa situação de webconferência que não seja o BBB, que já tem um ícone específico para ele, que você pode editar pelo mundo. Certo? E para finalizar ainda essa etapa, essa parte, nós temos aqui a outra opção, que é adicionar atividades. Então, enquanto atividades, nós temos aqui importantes, eu considero relativamente importantes e dignas assim de uma verificação mais aprofundada, né? Numa situação de ensino não presencial, tá? O chat, que é uma boa ferramenta para atividade síncrona e pode institucionalmente substituir, por exemplo, o WhatsApp. O fórum, então você pode abrir tópicos de discussão ali. Essa daqui já configura como uma atividade assíncrona, até mesmo porque as perguntas e as respostas elas não são sincronizadas de maneira imediata. Uma outra atividade interessante é a presença, né? Mas isso daí a gente já sabe lá do presencial, já tem bastante conhecimento nisso. Muitas vezes você pode, quando disponibiliza a disciplina, já indicar que quer também que seja vinculado uma ferramenta de presença, uma atividade de presença junto, então já vem pronto. O que você precisa só é inserir as sessões aqui na presença. Caso você não goste de disponibilizar direto lá quando disponibiliza a disciplina, você pode também clicar aqui e disponibilizar uma presença, lembrando sempre que você precisa depois clicar no ícone da presença e inserir sessões, né? As sessões seriam as aulas, por assim dizer. Aí tem uma funcionalidade interessante que pode ser utilizada especialmente para o não presencial, é habilitar, quando está disponibilizando a sessão, para que o próprio aluno faça, clique ali, né, e marque a sua presença. Então, se o aluno está presente no momento por exemplo, no momento síncrono, né, da sua
da sua aula, ele vai poder utilizar ali desse artifício, lá marca a presença dele mesmo e pronto. Se você não tiver essa confiança na sua turma, né, você mesmo pode fazer essa presença, né, e marcar ali a presença ou não das pessoas. O questionário também é uma ferramenta interessante, tem várias opções aqui de perguntas e respostas, você pode adicionar perguntas de múltipla escolha, né, perguntas mais... desculpa, perguntas. Questões de múltipla escolha, questões mais dissertativas, né, para que você possa corrigir depois. As questões mais exatas, por assim dizer, o próprio Moodle já corrige, você já pode deixar um feedback, né, para os alunos, que é uma situação também interessante. E a tarefa você pode utilizar também, é interessante, especialmente naqueles casos que você quer que o aluno insira algum arquivo, né, ou complete alguma coisa que precisa fazer upload, né, de alguma situação. Então, por exemplo, você quer que ele entregue um trabalho, né, por meio digital, né, você vai lá e abre essa ferramenta aqui de tarefa, né, bota ali um prazo, então os alunos vão precisar logar ali e fazer isso. Então, são ferramentas simples, né, e para adicioná-las, basta que você clique aqui e configure. Eu vou voltar aqui para o meu painel, para um curso que eu já disponibilizei ali, uma outra situação, que é o controle de atividades, né? Controle de conclusão. Deixa eu desativar a edição dele aqui. Então vejam que aqui, ó, tem um ícone aqui, que é o ícone plano de ensino, né? Que é um arquivo que eu adicionei, arquivo em PDF. Então, vejam que aqui está concluído, né? Como é que acontece isso? Como é que eu faço isso? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi disponibilizar essa coisa da conclusão da atividade, né? Lá na administração. Então, só relembrando aqui, ó, fui aqui em editar configurações. Eu editei as configurações. Aí tem aqui, ó, acompanhamento de conclusão, certo? Acompanhamento de conclusão, habilitei aqui o sim. Eu vou voltar aqui agora para a página principal da disciplina. Aí eu vou ativar a edição. Ativar a edição. E aí eu vou, por exemplo, acrescentar aqui uma atividade. Posso acrescentar aqui uma atividade de questionário. Então, estou acrescentando aqui a atividade, vou ter que colocar um nome nesse questionário. Né? Posso colocar uma descrição ou não, vai a cargo se eu entender, né, que é assim. Devo fazer. E vejam que aqui na edição do questionário, e qualquer outro item que pode configurar como nota, como por exemplo lição, tarefa, a própria presença, né, você vai ter aqui algumas opções, como por exemplo duração. Eu posso configurar aqui esse questionário para iniciar num determinado dia e terminar num outro dia, ou naquele mesmo dia, com uma diferença de algumas horas ou minutos, né? Basta que eu habilite essas opções. Posso também limitar o tempo das respostas, posso fazer outras configurações, né, como por exemplo, estabelecer se ele vai contar ou se ele não vai contar para a nota. Então, por exemplo, se eu tiver algumas categorias de notas já estabelecidas, né, feitas lá na minha área de trabalho lá das notas, né, no meu painel de notas, eu posso de repente categorizar. Então aqui eu tenho uma categoria que chama provas, eu poderia colocar esse questionário como prova, ou poderia deixá-lo não categorizado. Então tem essas duas opções, porque eu já configurei lá uma categoria que é provas. Se eu não tiver configurado nenhuma categoria, ele vai aparecer apenas aqui não categorizado para vocês, mas vocês podem também editar isso depois. Número de tentativas permitidas, né, e como que vai ser a avaliação feita, se vai ser pela nota mais alta, pela nota média, se vai ser pela última tentativa, então isso pode ser também editado. Mas provavelmente vocês já sabem disso, né? Principalmente quem já usou a ferramenta questionário.
o que eu quero mostrar para vocês nesse momento de criação do questionário é que quando eu habilitei aquela ferramenta, você tem aqui agora a opção de conclusão de atividades no curso. Se você clicar aqui, ó, na conclusão de atividades no curso, ele vai aparecer algo assim, ó. Você tem aqui uma aba, ó, estudantes podem marcar manualmente a atividade como concluída, tá? Ou seja, o próprio estudante vai marcar se ele concluiu ou não a atividade. E tem uma outra opção aqui, além de não indicar a conclusão, tem uma outra opção aqui que é mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas. Se você acionar essa ferramenta, mostrar a atividade como concluída quando as condições forem satisfeitas, aquele quadradinho que é contínuo, por assim dizer, né, os seus traços são contínuos, ele vai aparecer um quadradinho pontilhado, ou achurado, enfim, achurado não, é pontilhado mesmo, pontilhado, né? E aí você tem aqui algumas opções, por exemplo, o estudante ele precisa visualizar essa atividade para concluí-la. Dependendo do que você está inserindo no Moodle, você só vai ter essa opção. Às vezes é uma página, por exemplo, né? A página ele só tem a opção de visualizar, ele não tem outra opção, ele não vai editar aquela página, ele não vai responder pergunta nenhuma ali, né? O arquivo, ele só vai baixar talvez o arquivo tem a opção de baixar. Então você vai marcar aqui o que você quer que ele faça para que aquela atividade seja considerada concluída. Então, por exemplo, não, aqui nesse caso ele vai ter que visualizar e ainda por cima ele vai ter que receber uma nota para que a atividade seja concluída. Não, ele vai ter que receber a nota e ainda ele vai ter que receber uma nota para aprovação, né? Ou seja, uma nota igual ou superior a tanto que eu posso determinar ali, né, no quadro de notas, para que a atividade seja colocada como concluída. Então tem essas opções aqui, ó. Eu vou deixar só, o estudante deve visualizar a atividade para concluí-la. Tá? Vou só colocar isso daqui, mas poderia... Então eu vou salvar, vou voltar ao curso, não vou conseguir salvar porque eu acho que eu não coloquei o nome. Eu vou ter que colocar o nome aqui. Bastante revolucionário e inovador. Questionário. Vou então salvar aqui e voltar ao curso. Vai me gerar um transtorno depois, porque essa é uma disciplina. Mas enfim, tudo bem. Depois é só eu excluir. Então ele apareceu aqui, ó. Tá, ele apareceu. Os estudantes ainda não veem, porque eu não desativei a edição. Então, se eu desativar a edição, eles vão começar a ver. Mas reparem que ele apareceu aqui, ó, com o quadradinho ali pontilhado que eu tinha mostrado, né? Anterior. Certo? Então tá aqui o questionário. Na medida que o indivíduo acessar aqui, ele vai ter aqui o tiquezinho dele marcado. Da mesma forma que está aqui embaixo. Então, isso aí inclusive é uma ferramenta de gamificação. É uma ferramenta que remete a um elemento que é o indivíduo ter ali algum tipo de evolução, né, nessa situação, fazer ali quests, né, ou fazer determinadas situações que são postas para que ele possa então concluir, né, todas as suas atividades. É uma ferramenta motivacional, por assim dizer, né? Está o progresso, né? E aqui está dizendo, ajuda com as caixas, vai falar aquilo que eu tinha mencionado anteriormente, né? A borda sólida, né, significa que o próprio aluno marca, e a borda pontilhada, aquela que ele precisa cumprir alguma coisa que eu determinei e mostrei para vocês como se faz essa determinação. E, de quebra, também já venci a primeira parte do nosso curso, que era contextualizar sobre a inserção desses componentes. Tá? Deixa eu só excluir esse questionário aqui agora, que senão vai que alguém entra agora aqui apesar de que eu acho que não vai acontecer, mas... E vê lá que tem um questionário novo, né?
Aqui está vazio, o questionário, não coloquei nenhuma questão. Mas, enquanto eu faço aqui essa exclusão, vocês podem descansar. Pessoal, enquanto o professor Tavella organiza ali a tela dele, só para dizer, alguns colegas disseram que não estava aparecendo a tela do professor Tavella junto com o áudio, né? Mas eu acho que daí é questão de internet de cada um, tá? Eu ainda pessoalmente estou conseguindo acompanhar. Mas qualquer coisa, vocês escrevam ali no chat que a gente consegue, pede para o professor Tavella esperar um pouquinho, ou às vezes vai sair e entrar na página de novo, que daí atualiza, tá? Eu não sei se o professor Tavella pediu no começo, mas eu vou pedir a gentileza de todo mundo escrever ali no chat qual é o centro que trabalha, que cidade, né, que campus da UFSC que trabalha, tá? E o seu nome e a sua área, tá? Só para a gente deixar registrado aqui no nosso curso qual é o perfil dos nossos alunos. Obrigada. Obrigado, Manu. Bom, pessoal, então, para essa primeira parte aí, alguma dúvida? Agora que eu fui ver o chat aqui, de fato, verifiquei, pode ser que tenha um delayzinho, tá? Da tela para o que eu estou falando, de fato. Eu estou tentando falar um pouco mais devagar até para esperar, né? Eu sei que a imagem, né? Enfim, estou tentando não trocar as telas tão rapidamente. Vou tentar fazer então isso mais lentamente um pouquinho, tá? Mas alguma dúvida com relação ao que foi dito até agora? Tá, perfeito. Qualquer coisa, se vocês não tiverem dúvidas depois, quando forem mexer, né, no Moodle de vocês podem colocar essas dúvidas ali nos fóruns, né? Sem problema nenhum. A gente vai responder aí ao longo dessa semana. Pessoal, para quem não trabalha muito com o BBB, esse software ele tem uma ferramenta que é bem bacana, que é o Notas Compartilhadas. No canto superior esquerdo da tela de vocês vão ver ali mensagens, bate-papo público, que é o chat onde vocês estão escrevendo, e abaixo tem Notas Compartilhadas. A nossa equipe está fazendo um resumo de tudo que o professor Tavella está falando no vídeo, e já estão digitando em tempo real ali em notas compartilhadas esse resumo. Então, às vezes, se vocês se perderem alguma coisa, pode consultar o notas compartilhadas, que o pessoal já está digitando ali. E todo esse resumão do notas compartilhadas depois fica disponibilizado para vocês lá no ambiente do Moodle, tá bom? Podemos para a segunda parte, então? Entre a segunda e a terceira eu vou dar um intervalo aí para vocês, tá? Essa segunda parte eu vou objetivar falar sobre, então, alguns dos aplicativos de webconferência. Vamos voltar lá para... Deixa eu desligar aqui o meu vídeo. Quando o vídeo está ligado, ainda o consumo de banda é maior e pode piorar, então, uma coisa que já, de repente, está lenta, né? Então, vamos lá. Voltei aqui para nosso Moodle Grupos. Só lembrando, né? Voltei para o Moodle Grupos. E agora nós estamos aqui no primeiro item da nossa pauta aqui, do nosso curso, que é vídeos, links e arquivos. Então, mostrei para vocês como inserir links e arquivos. Vídeos, bom, eles poderiam ser inseridos de forma razoavelmente similar. Então, basta que você abra ali, por exemplo, um livro como esse, ou mesmo um arquivo, né?
e aí você pode adicionar ali vídeos. Então, se vocês acessarem aqui, ó, junto comigo, vamos lá, ver se vocês conseguem, né? Esse primeiro livro, que é o Conheça o Página, Arquivo e Livro. Esse é um livro que tem esse conteúdo. É um livro que fala sobre livro, né? Interessante. Vocês vão ver essa tela aqui, ó. Então, eu vou esperar um pouquinho para que a tela de vocês carregue, né? Então, o primeiro aqui é o recurso página, depois eu tenho o recurso arquivo, depois eu tenho o recurso livro. E esse ícone, né, é uma ferramenta que se chama livro. O livro, quando a edição está ativa, ele permite que a gente faça a inserção de capítulos aqui nesse campo da esquerda, em cima, onde está escrito sumário. Eu não sei se vocês têm... Professor? Oi? Você está compartilhando a tela? Ah, desculpa, esqueci. Obrigado. Ainda bem que você me lembrou. Por isso que eu preciso do retorno sonoro, né? Imagina que... Quanto tempo será que eu demorei aqui? Foi 1 minuto de não compartilhamento de tela. Poxa vida. Mas está todo mundo vivo ainda, né? Tá. Então vamos... Deu certo. Agora vocês conseguem ver aqui o Moodle Groups? Sim. Perfeito. Deixa eu voltar aqui só para mostrar onde que eu fui, né? Conseguem ver, né? Nós estamos aqui no Moodle Grupos. Cheguei aqui em vídeos, links e arquivos. E aí, em vídeos, links e arquivos, tem uma ferramenta livro, que é essa verdinha aqui. Né? Cliquei aqui, ó. Conheço os recursos, página, arquivo e livro. E agora sim, chegamos naquela tela que eu estava anteriormente, né? Eu tenho a opção aqui de ativar a edição, no canto superior direito. Tá? Então, ativar a edição. Então, quando eu ativo a edição, vocês não vão ter a opção de ativar a edição aí nesse livro em específico. Vocês só estão vendo o livro, tá? Agora, se vocês criarem um livro lá na disciplina de vocês, por exemplo, vocês vão ter... então, foquem na apresentação do BBB aí, na webconferência, tá? Nesse momento. Vocês vão ter aqui a opção, por exemplo, de excluir algum desses itens, né? Ou então de inserir outros. Então, você pode inserir capítulos. Tá? E esses capítulos eles podem ser como esse aqui. Ó. Você pode inserir imagens, você pode inserir textos, você pode inserir vídeos. Professor? A vela caiu a imagem de novo da tua tela. Boa. Já tem muito tempo? Agora, rapidinho, uns 30 segundos. Tá, me avisa assim que cair, porque eu não consigo... Então é porque eu fico com medo da minha tela também, mas... Tá, mas vocês estão me ouvindo, né? Sim, ouvindo sim. Tá, deu um problema aqui no compartilhamento de tela. Eu vou fazer o seguinte, 1 segundinho, eu vou dar um F5 aqui para que eu possa voltar a poder compartilhar a tela, tá? Já estou voltando. Pessoal, o professor Tavella está atualizando a página dele e ele já entra, tá? Certo, agora vocês já estão me ouvindo de novo? Ouvindo sim. Tá, então estão me ouvindo, né? Posso continuar? Pode. Compartilhar. Só a tela ainda não. Isso. Não, a tela ainda não compartilha.
Agora foi, né? Ok. Tá, perfeito. Então, ativando a edição, você consegue fazer a inserção desses novos capítulos, né? Então, cliquei aqui nesse maisinho, posso inserir novos capítulos, eu preciso colocar um título nesse capítulo, eu preciso colocar algum conteúdo nesse capítulo para que eu possa depois salvá-lo, e eu tenho também como marcá-lo como um subcapítulo, né? Vai aparecer como um subtópico de algum daqueles tópicos pré-existentes. Então, isso pode ser feito também. Repare que na medida que vai aparecendo aqui o meu painel de edição, eu tenho aqui a opção de inserir uma imagem, um vídeo e um arquivo. Tá? Posso incorporar aqui nessa tela. E aqui eu posso trabalhar, posso digitar algumas coisas e, enfim, isso vai ficar disponível daquela mesma forma que vocês podem ver ali no Moodle grupos de vocês. Tá? Então, como a gente fez aquilo desse jeito. Tá? Então, como eu não tenho interesse em cancelar, não tenho interesse em salvar, vou cancelar. Depois, lembrando sempre que para que isso fique disponível, eu preciso desativar a edição. Desativei a edição. Agora, muito provavelmente, eu vou ver da mesma forma que vocês estão vendo. Certo? Bom, então era isso para essa primeira parte. A última situação que eu precisava mencionar era essa, até mesmo porque o livro é uma ferramenta bem interessante e pouco utilizada por nós, imagino eu. E aí vamos partir agora aqui para o WebConf, o Big Blue Button, né, que seria o segundo tópico do nosso curso. Então aqui mais uma vez tem um fórum, né, caso vocês tenham dúvidas específicas depois quando estiverem utilizando, né, o BBB. E aqui eu preparei para vocês um livro também com um tutorial sobre essa ferramenta. Nesse livro, quando vocês clicarem aqui e forem avançando, vocês vão verificar que nós temos as principais funcionalidades do BBB e também como você inicia uma webconferência a partir dele, a partir do Moodle, né? A partir do Moodle, no BBB, a partir do Moodle, e como que você, enfim, quais são as principais funcionalidades dentro do aplicativo. Como a gente está usando ele, eu vou poder utilizá-lo aqui na nossa tela mesmo da nossa conferência. Depois a gente talvez abra uma outra conferência para que vocês possam atuar como moderadores, aí vocês vão ver outras funcionalidades. Mas então, o fundamental, como que eu começo uma webconferência a partir do Moodle usando o Big Blue Button, ou BBB? Como é que eu vou fazer isso? Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou voltar aqui agora para o meu Moodle, para o meu espaço do professor, para não atrapalhar ali a nossa disciplina, tá? Então, estou voltando para o meu espaço do professor. Se você não está conseguindo acompanhar a velocidade da minha tela, não se preocupe, eu vou esperar um pouquinho ali até chegar no espaço do professor. Então, voltei para o espaço do professor, estou voltando, na verdade, né, aquele que eu tinha criado, o teste. Se vocês quiserem também acessar o espaço do professor de vocês numa outra aba aí, fiquem à vontade, tá? Bom, então eu cheguei agora num ponto que eu estou na tela inicial ali do espaço do professor, como se eu estivesse na tela geral ali da disciplina, tá? Então é isso. O que eu vou fazer? Eu vou ativar a edição. Ativei a edição. Apareceu o que para mim? Acrescentar recurso e adicionar uma atividade. O que eu vou fazer? Vou clicar em adicionar uma atividade, abrir a aba de adicionar a atividade, e aí a terceira opção aqui de atividade é o Big Blue Button BN. O que eu vou fazer? Vou clicar nele. Vejam que esse ícone aqui, ó, um Bzinho, né, no fundo azul, um B no fundo azul, estou passando aqui o mouse em cima do ícone.
é um ícone que talvez já seja conhecido de vocês, porque vocês clicaram nele para acessar essa webconferência. Então, aqui você tem algumas situações de configuração, né? Então, por exemplo, você pode dizer aqui se é uma sala de atividade, uma sala de gravações ou uma sala de atividade com gravações. Então, você pode definir isso logo no início, né? Você vai ter que nomear essa sala. Você pode optar por enviar ou não notificação, né, para aquele momento da conferência. Pode optar por enviar ou não notificação. Se você clicar aqui, ó, você vai ver, ó, na ajuda, né? Enviar uma notificação aos usuários inscritos para informá-lo que essa atividade foi criada ou modificada. Então, você pode aqui, por exemplo, criar essa atividade, como ela é síncrona, às vezes pode ser interessante enviar essa notificação. Se ela for uma atividade também que muda, por exemplo, você teve que mudar, né, essa atividade de data ou de horário, então você também pode automaticamente enviar essa notificação aí por e-mail. Você pode fazer aqui configurações, né, tem algumas configurações aqui mais específicas. Você pode definir aqui limite de usuários. Pelo que eu estudei sobre o BBB, também chamado de mconf ou de webconferência, né, são sinônimos. Dá para como é que eu vou dizer? Dá para tratá-los como sinônimos. Existe um limite teórico de 350 pessoas. Eu já tinha lido numa outra fonte que mais do que 50 dá confusão. Fica ruim o negócio. Mas o limite teórico descrito é de 350 pessoas. Então, a princípio, esse seria o limite aí, mas, como eu disse, né, eu particularmente nunca participei de uma reunião que tivesse mais do que 50 pessoas pelo BBB, então não posso garantir que esse limite dito como teórico vai funcionar, né? Aqui, ó, depois em participantes, você vai poder adicionar aqui participantes como moderadores ou, enfim, atribuir papéis para esses participantes. Então, por exemplo, aqui, ó, no caso de todos os usuários inscritos, eu posso adicionar aqui algum tipo de papel a essas pessoas, né? Posso, por exemplo, adicioná-los, né? Adicionar todos os usuários e atribuir aqui depois, como estou atribuindo, por exemplo, aqui o papel de professor, eu posso modificar aqui visualizador ou mediador, e isso vai influenciar se, por exemplo, ele começa ou não bloqueado ou com a possibilidade de abrir a sua câmera, por exemplo. Quando muitas pessoas abrem a câmera ao mesmo tempo, fica instável esse aplicativo. Então, também tem isso. Talvez é interessante a gente controlar, né, essa atividade. Eu posso aqui optar em agendar sessões. Então, eu posso agendar determinadas sessões. Para uma sessão, né, eu posso, né, não preciso. Vocês vejam que não aparece aqui um asterisco vermelho. Eu posso agendar quando que ela vai começar e quando que ela vai terminar, foi o que a gente fez, né? Eu posso agendar uma sessão. E uma outra situação aqui interessante que não apareceu para mim. Não apareceu para mim porque eu esqueci de habilitar no meu espaço do professor, mas tem como, por exemplo, você adicionar ali aquele ícone de conclusão da atividade, tá? Aqui para mim não aparece porque eu não habilitei para esse espaço do professor essa situação. Mas se eu tivesse habilitado, como eu tinha habilitado, por exemplo, na nossa disciplina, ou como está habilitado para vocês na turma do nosso curso lá do Moodle Grupos, teria mais uma opção aqui, que é aquela que eu mostrei para vocês lá quando eu fiz o questionário, né, que é a opção de habilitar então essa configuração de permitir que o usuário marque se ele concluiu a atividade ou mesmo que ele conclua a atividade quando ele faça o acesso, algo nesse sentido. Tá? E tem uma outra opção aqui que eu vou aproveitar, e já que nós estamos aqui, eu vou mostrar para vocês de uma vez, que é uma ferramenta, de certa forma, de gamificação,
que é a ferramenta restringir acesso. O restringir acesso, por exemplo, nesse caso aqui, ó, não tem acesso restrito. Então, na medida que eu fizer, que eu colocar esse ícone ali, ele vai estar disponível para as pessoas clicarem e adentrarem naquela sala, sem problema nenhum. Agora, por exemplo, eu posso disponibilizar algum tipo de recurso, como por exemplo um questionário, algo nesse sentido. Até no caso do grupo de vocês, eu fiz isso, fiz essa configuração. Caso o aluno realize uma outra atividade. Então, eu tenho um pré-requisito, um fator condicionante. Então, por exemplo, o aluno só vai ter acesso a um determinado questionário ou só vai ter acesso a essa webconferência se ele fizer o acesso anterior a um documento que eu deixei lá. Então, vou mostrar aqui para vocês. Ó, adicionar restrição. E aí eu tenho aqui algumas opções de restrição. Então, por exemplo, tem a opção de data, né? Então, o aluno ele precisa acessar até tal data, coisa nesse sentido. De nota, né? Que tem perfil, né? E que eu posso controlar quem vai entrar meio que manualmente, né? Ou então de grupos. Se eu criar grupos, então só determinado grupo pode ter acesso a essa situação. Aqui faltou aqui algumas restrições que a gente tem disponível, por exemplo, lá no Moodle Grupos, e também tem quando outras configurações aqui estão disponíveis. Né? Então, que eu não tenha criado ainda muitos tópicos nesse meu espaço do professor, então elas não apareceram aqui. Mas tem, por exemplo, a opção, como eu tinha dito, né, de você utilizar um tópico anterior, uma conclusão de tópico anterior, para que você possa, então, adicionar essa restrição. Mas o que isso tem a ver com a gamificação e o que isso tem a ver, né? Por que eu vou restringir o acesso? Seria mais ou menos como uma situação de níveis ou etapas a serem cumpridas para, enfim, dar acesso a outras situações, como se fossem fases, né, de um jogo. Então, o aluno ele vai tendo acessos a determinadas situações na medida que ele vai concluindo, então, outras. Então, deixa eu só, para isso não ficar tão... Depois seria só salvar, né, e mostrar, ou salvar e voltar ao curso, você pode escolher o que vai fazer. Eu vou só salvar aqui, mostrar o ícone como ficaria. Né? Então, ficaria esse ícone aqui, né, escrito sala 1. Se você clicar aqui, você vai ser direcionado ali para aquela sala. Né? Essa sala aqui é uma sala que eu criei sem agendar, então vai ser para uma reunião imediata. Então, já estaria acontecendo. Né? E, enfim, se eu tivesse agendado, poderia, então, dizer quando que começaria, quando que terminaria, enfim. Então, isso é possível. Tá? Então, a partir do Moodle, mostrei para vocês como adicionar uma atividade. Claro, não posso esquecer de desativar a edição, né? Porque senão isso não fica visível depois para os alunos. Então, eu tenho aqui a opção duas opções aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Uma com uma URL, ou seja, um endereço externo, um convite externo para uma reunião num aplicativo que não tem ícones para a criação, né, dessa sala no Moodle, e a outra com o aplicativo que eu colocaria assim como o mais institucional que nós temos, que é a partir da ferramenta BBB, o Big Blue Button, né, você acessa, então, o aplicativo mesmo se chama mconf, ou webconferência, que é esse que a gente está agora, né, na nossa sala. Né. Então, seria isso, né, basicamente para criar, então, uma sala de conferência. Claro que, como eu fui fazendo outras explicações sobre configuração ao longo desse processo, não está exatamente igual ao nosso tutorial que vocês vão ver lá, tá? Mas, bom, resumidamente, você vai criar ali uma atividade BBB, Big Blue Button, e depois vala, você pode configurar, então, para abrir determinado horário, né, ou não, e aí ela vai ficar disponível. Todo mundo que tem acesso àquele Moodle pode ingressar para a reunião através, então, desse ícone. Tavela, tem uma pergunta ali no chat. Posso utilizar o Big Blue Button para fazer uma palestra para o público geral, sem ser vinculado ao Moodle? Pode. Inclusive, quer ver? Vocês estão vendo a minha tela ainda, né? Imagino eu.
Sim. Voltei para minha tela inicial do Moodle aqui. Veja só, o BBB ele faz um link, né, para esse mconf, um link institucional, por assim dizer, né? Mas se você vier aqui, ó, por exemplo, ó, vou colocar aqui, ó, abrir uma nova página, desculpa, uma nova aba, abrir uma nova aba. Então eu vou vir aqui no Google e vou digitar aqui mconf, que é o nome do aplicativo, né? É o mesmo, tá? Então tem aqui, ó, o Conferência Web, né? Ele é desenvolvido aqui pela RNP, é um software livre, então, ou seja, de graça, né? Você não vai pagar por isso. Deixa eu só. Ele também é sincronizado com aquela plataforma CAF, né? Então você tem um acesso, você pode acessar aqui por uma conta única aqui, né? Ou então você pode conectar aqui, logar com o Facebook ou com o Google, né? E a partir desse momento aqui, ó, vejam só, eu não estava no Moodle, eu digitei no Google o Conferência Web. Tá? E aí eu posso, enfim, vou logar aqui só para mostrar para vocês. Vou logar com a minha conta do Google. Deixa eu ver se vai dar certo aqui já logo de cara. Tá. Enfim, aí eu posso clicar aqui, ó, em começar uma reunião. Eu não sei se vai dar algum problema, porque eu nunca abri duas vezes essa no mesmo tempo, mas eu vou tentar aqui, ó, começar uma reunião. Inclusive, se vocês quiserem fazer isso, espera ver se não vai dar problema primeiro, tá? Se não der problema, vocês podem fazer se quiserem, né? Aí vocês já vão ter também um acesso. Apesar de que é capaz de ficar meio lento. Mas reparem, né? Que aqui, ó, eu estou iniciando uma reunião, vocês vão ver, ó, é igualzinho essa que nós estamos aqui. Então eu tenho acesso aqui, ó. O público geral, basta ter uma conta no Google, ou no Facebook, ou estar inscrito lá na plataforma CAF, lá, que você consegue logar. Provavelmente, inclusive, já que a gente está falando disso, né, vocês devem ter visto essa tela aqui, ó, quando clicaram, né, para logar no Big Blue Button, né, no BBB. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Tá conseguindo, Manu? Sim. Sim. Não tá tendo aquela reverberação de tela com, enfim, tá bem imagem, enfim, tá? Que bom. Então, já que eu consegui, né, fazer isso, então acho que eu posso explicar até por aqui. Então, veja só. Aqui eu tenho, se bem que quando eu ativar isso daqui vai dar interferência. Mas se der, vamos ver. Você tem a opção de entrar aqui somente ouvir e tem a opção de microfone. Então, bom, se você colocar somente ouvir, obviamente você não vai ter a condição de dialogar, né, com as pessoas nessa conferência. Então é interessante, eu entendo que seja interessante você, a não ser que você não tenha microfone ou não esteja no computador, ou enfim, não tem interesse nenhum em participar de fato como de uma conferência, a não ser como ouvinte, então você vai colocar aqui nesse ícone do microfone. E aí quando você clicar aqui no microfone, agora que pode ser que dê o pau, ele vai pedir aqui para que você habilite o microfone do seu computador. Então, quando você permitir, você pode até memorizar essa decisão, mas ele não memoriza nada, não. Pelo menos, a não ser que você esteja... Bom, se bem que eu estou logado, mas ele não memoriza. Você pode permitir. Aí você vai permitir, ele vai fazer um teste de áudio. Vamos ver, enquanto estiver deixando sem dar ruído, eu vou fazer. Então, eu vou conectar aqui o teste de áudio. Bom, aí você vai falar alguma coisa. Agora reverberou. Né? Foi. Você vai dar o sim. Tá ouvindo? Sim, beleza. E aí você pode definir, né, se essa sala é para um grupo pequeno ou grande. E você pode definir algumas outras situações aqui, porque eu estou criando a sala, na verdade, né? Então você pode simplesmente não precisa. Então aqui, ó, criei uma outra sala.
Tá dando eco para vocês? Tá ruim? Alguma coisa nesse sentido? Não? Tá bom, tá bom. Tá bom? Tá. Uhum. Essa que eu tô falando pela primeira vez, de fato, é duas ao mesmo tempo, para esse aplicativo. Para os outros todos eu já abri 2 salas ao mesmo tempo e normalmente fica ruim. Mas aqui já me mostrou aqui um problema de conectividade. Tá travando agora. Ficado pesado. Começou a picar a tua voz. Então eu vou te aqui. Mas isso tudo foi para mostrar para vocês que é possível, não só é possível acessar por fora do Moodle, né? Como também qualquer pessoa que tenha conta no Google, ou enfim, pode acessar também. Não tem problema nenhum. Agora, se eu tivesse colocado a minha tela aqui, ó, veja só como é que fica, né? Aquela tela infinita, por assim dizer. Né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar nesse momento de compartilhar minha tela e vou compartilhar a minha câmera. Tá, perfeito. Então, assim, bom, vamos lá. O que vocês, imagino que vocês conseguem ver que a gente pode trabalhar agora, né? Primeiro, vocês devem estar vendo aqui, ó, embaixo à direita, 3 botões. Não, à direita não, no meio, bem no meio. 3 botões azuis, né? Um que é uma câmera, outro que é um telefonezinho, né? E o outro que é uma espécie de microfone. Então, você tem aí funcionalidades de mostrar a sua câmera ou não. Né? Você pode selecionar clicando em cima. Talvez para vocês, como vocês estão bloqueados, pode ser que vocês não consigam mostrar a câmera. Mas tem essa funcionalidade, esse aplicativo. A mesma coisa serve para o microfone. O microfone, imagino que dê para vocês habilitarem ou não. Se vocês tiverem entrado na sala como ouvintes apenas, aí pode ser que vocês tenham que clicar aí para habilitar o microfone. Tá? O microfone não está bloqueado. É isso aí, beleza. Vocês podem também sair da reunião, também é por aí. Então tem que tomar cuidado para não sair sem querer. Né? Mas enfim, o que mais vocês conseguem enxergar? Vamos lá. Na tela principal de vocês devem ver aí, bem do ladinho direito, alguns ícones. Se vocês passarem o mouse aqui por cima desses ícones, o primeiro que aparece de cima para baixo é uma mãozinha, escrito ferramentas. Então, nessa mãozinha aqui de ferramentas, você tem uma série de ferramentas de edição. Né? Então, essas ferramentas de edição podem ser utilizadas nessa área central aqui para fazer desenhos ou algo desse tipo. Tá? Tem um modo multiusuário também, tem situações aqui que vão remeter a desfazer alguma edição que vocês fizeram, ou mesmo excluir todas. Né? Então, essa área central, se você não estiver compartilhando a sua tela, você pode utilizá-la como um quadro, como se fosse um quadro branco. Essa é uma funcionalidade interessante desse aplicativo, né? Especialmente se você utiliza muito o quadro para dar suas aulas presenciais. Tá? Então é bem interessante, e isso pode ser visto aqui, então, bem do ladinho direito aqui com esses ícones. Tá? Eu não sei se eles estão aparecendo para vocês, mas eu acho que aparece. Né? Que está só visualizando, a ela não aparece esse ícone. Não aparece, né? Isso. Tá, peraí, então desculpa que eu na verdade eu estou comentando isso aqui. Não está aparecendo. Eu estou comentando aqui, mas vocês podem ver lá no nosso tutorial, no nosso livro. E eu não vou compartilhar minha tela por muito tempo, não, porque fica com aquela imagem ruim, né? Então, como eu estou falando exatamente desse aplicativo aqui, só um minutinho aqui que eu vou mostrar essa possibilidade rapidamente e depois já tiro.
assim que deve. Ela está falando de algumas funcionalidades, pessoal, que só aparecem para o palestrante, tá? Então, a gente não consegue ter acesso. O Tavela vai tentar mostrar para a gente agora, tá? Caso não consigam ver, tá tudo bem explicadinho no tutorial que tá lá no Moodle, ok, pessoal? Tá, perfeito, pessoal. Então, peço desculpas, eu achei que essa funcionalidade aparecia para todo mundo, mas eu acho até que aparece, a questão é que está todo mundo bloqueado, então vocês não têm a permissão para acessá-las, né? Mas tudo bem. Então, saibam que existe ferramenta de edição e que pode ser utilizado essa área central, aqui logo abaixo da minha imagem, como quando você não está compartilhando sua tela, como quadro branco, tá? Então, todo mundo pode, inclusive tem uma ferramenta multiusuário, todo mundo pode mexer ali, é uma situação interessante. Do lado esquerdo, né, da tela de vocês, de cima para baixo, vocês vão ver bate-papo público, né, que é exatamente o chat aí que vocês estão digitando, né, suas perguntas, enfim. E logo abaixo disso tem notas compartilhadas, que a professora Manuela já tinha mencionado, né? Então, para essas notas compartilhadas, vocês podem, inclusive, essa é uma ferramenta bem interessante. Vocês podem ter ali uma situação em que, ao longo da sua apresentação, várias pessoas podem ir editando aquilo ali, todo mundo pode editar e pode gerar depois um documento da turma, né, relacionado àquela aula. Então, é uma ferramenta interessante de colaboração, né, que a gente não vê em outros aplicativos, né. É um dos aplicativos mais simples esse daqui, mas é uma ferramenta interessante. E logo abaixo você tem os usuários. Aqui você vai poder, caso seja o moderador, desbloquear ou bloquear alguma função, né? E você pode também verificar quem é que está presente. Enfim, então tem essas funcionalidades aí de verificação das pessoas. Inclusive você consegue enxergar aquelas que estão só com áudio, aquelas que não estão com áudio disponível, né? Enfim, então dá para verificar tudo isso. E você consegue também mandar mensagens particulares, tá? Se você clicar aqui em cima da pessoa, você consegue ali, você tem ali algumas opções, né? E uma delas é iniciar bate-papo privado. Então você consegue mandar uma mensagem exclusivamente para uma pessoa, se você quiser também. Tá? Então você tem a opção, quando você está de moderador, além disso você tem a opção de liberar aquela pessoa, de tornar aquela pessoa um apresentador, tornar aquela pessoa moderador, né? Então tem essas opções, você pode clicar em cima da pessoa e verificar isso. Uma situação importante do BBB, só uma pessoa apresenta de cada vez, né? Isso também acaba acontecendo de fato nos outros aplicativos, mas não tão impositivamente acontece no BBB. Então aqui, por exemplo, eu estou com a permissão de apresentador. Se, por exemplo, a professora Manuela ou o Andrei quiserem tornar-se apresentadores, eles têm essa permissão, eles vão precisar clicar aqui num botãozinho azul com o maisinho, e eles vão precisar tornar-se o apresentador. Tem essa opção para eles. Eu posso indicar também, enquanto moderador, um apresentador dentre os participantes. Basta que eu clique no nome da pessoa aqui, no usuários, e colocar ali para que ele vire o apresentador, tem essa opção também. Tá? Então é uma situação ali que a gente pode ir gerenciando, caso tenha ali a permissão de moderador para cima. Então, assim, essas são as principais funcionalidades. O BBB a gente vai utilizar de maneira institucional. Imagino que para turmas de até 50 pessoas é possível utilizar sem problema nenhum. A partir disso, eu já tenho algumas ressalvas, até por não ter conhecimento de fato se tantas pessoas não tornariam inviável aquela reunião, né? Por um congestionamento, enfim. Mas seria o mais indicado para ser utilizado nesse período que a gente vem posterior, né, ao início das aulas, especialmente para as atividades não presenciais, exatamente por esse grau de institucionalização que ele tem. É de graça, né, todo mundo pode ter o acesso. O aplicativo para telefone do MConf, né, ele pode ser baixado também nas lojas, só que ele tem um
probleminha assim. Ele é muito, muito simples, né? A pessoa consegue acessar a webconferência dele, mas tem muitas limitações quando a gente compara com o acesso pelo computador. Muitas mesmo. Os outros aplicativos, eles têm menos limitações. Tem limitações também, mas tem menos limitações. Então, se você for apresentar, por exemplo, já não funciona. Até mesmo porque o compartilhamento de tela com apresentação no BBB, ele vai estar disponível só para alguns navegadores. Então, o que eu tenho certeza que funciona é o Mozilla Firefox e também o navegador da Google. Então, esses aí funcionam. Agora os demais também eu já tenho dúvidas e, particularmente, até acho que não funciona. Você consegue entrar na reunião, mas ele falha muito no compartilhamento da tela. Então, tem essas restrições também. Se você não utilizar esses navegadores que eu mencionei, você pode ter algum tipo de problema. Tá? Eu acho que, com relação ao BBB, vocês podem, então, depois visualizar o nosso livro. Tá? Lá tem alguns vídeos tutoriais. E aí, caso haja dúvidas, vocês podem também nos contactar pelo fórum, ou até mesmo algumas eu posso responder já de uma vez. Né? O BBB não grava as webconferências. É verdade, ele não grava. Veja só, vamos lá, eu vou fazer o seguinte. Me deem mais um segundinho, porque como eu estava compartilhando a minha tela e saí do compartilhamento e quero voltar, ele não me deixou compartilhar de novo. Então eu vou ter que dar um F5 para a minha página atualizar. Só um segundinho, eu já estou voltando, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar como você vai gravar então e disponibilizar esse material no Moodle depois. Pessoal, então enquanto o professor Tavella não volta, só ali sobre a ferramenta Notas Compartilhadas, né? Quem tem perfil de moderador consegue ir fazendo, anexando os textos ali, né? E ele é como se fosse um editor de texto, um Word bem simplesinho. Você consegue editar a fonte, tamanho, se é, né, em negrito, coloca tópicos, itens e consegue exportar depois para diversos formatos de arquivos, tá? Ele é bem interessante. Dá para copiar e colar, mas não dá para anexar. Não dá para anexar arquivos, tá bom? Doutor Tavella. Agora vocês conseguem me ouvir? Conseguem me ouvir agora? Sim, ouvindo e vendo. Tá, perfeito, obrigado. Bom, voltei para a tela do Moodle Grupos, certo? Conseguem ver já? Tá, perfeito. Se vocês estão utilizando o Windows, especialmente os Windows em versões mais novas, né? Você pode pressionar, né, a tecla do seu teclado aí, que é uma janelinha, né, a tecla Windows. Junto com ela você vai pressionar, ao mesmo tempo, né, a tecla G de gato, né? Então, se você pressionar o Windows mais G, vou ter que sair aqui, só um minutinho. Agora falhou, mas até então estava funcionando bem. É que ele tá lento, mas enfim. Não vou. Daqui a pouco aparece. Bom,
já que não funcionou direto aqui, é péssimo quando você não tem, né? Mas enfim, com Windows mais G, você vai abrir uma tela ali no teu computador. Agora foi. Só porque eu tirei o compartilhamento. Mas enfim, você vai abrir uma tela ali, uma situação do seu computador, que vai te dar a opção de gravar a sua tela. Agora apareceu aqui. Enfim, vai te dar a opção de gravar a sua tela. Então, se você permanecer com a sua tela cheia durante no aplicativo aqui, né, durante todo o tempo da sua palestra, com essa simples ferramenta que já vem no Windows, você consegue fazer a gravação da sua tela. E, consequentemente, você consegue fazer a gravação da sua apresentação. Existem outros softwares para gravação de tela. Então, o que eu recomendo, no caso do uso do BBB, você vai fazer a gravação da sua tela. E a partir disso, você vai ter um vídeo. E a partir desse vídeo, você pode editá-lo ou não e disponibilizar para os alunos depois no Moodle, inserindo como vídeo ou inserindo como um arquivo. Isso, exato. Tem vários, né? Logo quando eu parei de compartilhar a tela, ele apareceu, mas é porque ele estava lento, né? E eu não quis esperar. Mas tudo bem. É importante, assim, que eu... É importante, assim, que vocês saibam, o Windows G, o Windows mais G grava áudio. Deixa eu só ver se eu consigo compartilhar aqui. Mas já respondendo, né? Ele grava o vídeo, ele grava o áudio. Você pode optar por gravar o áudio só do computador, ou seja, da pessoa falando, ou o seu áudio falando. Então tem essas duas opções. Você pode habilitar o seu áudio ou o áudio do computador. E a partir disso, você pode, por exemplo, fazer uma gravação de uma aula. E aí que eu vou chamar... Vocês conseguem ver a minha tela agora? O retorno sonoro, por favor. Sim. Vocês viram que agora apareceu aqui um monte de coisa aqui, com umas janelas pretas, enfim, funcionalidades do Windows, né? Então eu consigo ver aqui o desempenho, consigo ver uma série de ferramentas. O que eu fiz para aparecer isso no meu? Eu apertei o Windows mais G. Dependendo do seu Windows, pode ser que isso apareça de uma outra forma, tá? Mas enfim, lá deve ter uma situação como essa aqui que eu estou mostrando no topo esquerdo aqui, né, de captura de imagem, ou então de gravar. Então tem ali essas opções. Eu poderia também acessar o iniciar gravação aqui com o atalho Windows mais Alt mais R. Então seria uma outra opção. E do ladinho aqui, ó, eu tenho uma opção de ligar ou não o microfone. Se eu não ligar o microfone, eu vou gravar o áudio que está vindo só do computador, ou seja, do palestrante, por exemplo, do professor que está dando aula, algo nesse sentido. E se eu optar por ativar esse áudio, vai gravar o áudio que eu que eu estou fazendo aqui, né? O som que eu estou fazendo. Então aqui aqui nesse caso está desabilitado, e se eu clicar aqui, ó, ele vai começar uma gravação. Tá um pouquinho lentinho, mas ele vai começar uma gravação em algum momento, ele vai gravar. Vai aparecer um ícone por aqui. Deixa eu ver se talvez não tenha sido suficiente o meu... começou. Então ele já está gravando a minha tela. Só que quando ele grava a tela, ele não aparece todo esse aparato que tem aqui, né? Ele aparece só a tela, depois eu posso até tirar isso daqui que ele vai continuar gravando. Tá? E aqui eu tenho a opção, tanto aqui quanto aqui, né, de parar a gravação. Então, já gravou 23 segundos aqui. Ó. Posso parar a gravação no momento que eu quiser. Então, eu paro a gravação e depois que eu paro a gravação, ele vai me dar a opção de clicar aqui no clipe de jogo gravado. É uma ferramenta aí do Xbox, né? É um clique de jogo gravado, o clipe da coisa gravada. E aí vai abrir uma pasta, né? Com o que foi gravado aqui. Ó. Se eu clicar aqui, inclusive ele gravou em MP4. Se eu clicar aqui, eu vou ter ali a minha gravação da tela. Então, como eu fiquei parado naquela tela, enfim,
naquela tela ali do Moodle Groups, ele só gravou a tela do Moodle Groups, mas se eu estivesse fazendo uma apresentação de slides, por exemplo, ele gravaria a apresentação de slides. O importante é que eu tenho que manter a tela cheia para isso acontecer. Se eu minimizar, por exemplo, a tela, ele vai gravar a tela sendo minimizada e coisas nesse sentido. Por que eu estou falando isso? E agora vem uma situação. Isso aqui é interessante, mas vem duas situações assim, que eu preciso comentar. A primeira é a seguinte: você pode gravar uma aula em qualquer aplicativo. Você pode gravar uma aula em qualquer aplicativo dessa forma, né? Mesmo aqueles que têm a possibilidade de gravação por meios próprios, assim, lá dentro do próprio aplicativo. É o caso do Zoom, por exemplo, o Google Meet, que joga para a nuvem, né? Então você tem essa possibilidade. Tá? Você pode gravar a tela do seu computador, não tem problema nenhum. Então essa é uma situação. A outra situação, que aí é o ponto, não sei se desfavorável, é que qualquer um pode gravar a tela. Então, veja só, existe uma coisa que é assim, que ficou em discussão, né? Mas, bom, a gente vai ter que disponibilizar o material gravado, né? Ou então a gente vai... tem aquela coisa lá do escola sem partido, não sei o quê, e aí quando grava pode ter problemas, enfim. Cara, qualquer um pode gravar a tua aula. Se você disponibilizar o material, é melhor, porque você, inclusive, inibe gravações... viu, né? É grande, fica grande. Mas você inibe outras gravações, né? Porque se você não normatizar isso de forma alguma, né? É que eu acho que o formato MP4 também ele já deixa mais pesado. Talvez depois se converter, pode ser que fique mais leve, não sei. Mas, como eu estava dizendo, né? Se você não disponibiliza qualquer gravação, você, não sei, pode contribuir para gravações clandestinas, por assim dizer, né? Então tem isso também, né? E quando você grava, você pode talvez editar, se você quiser, aquele vídeo. E aí você disponibiliza só teria que abrir não, nesse caso é só a tela. Ele grava a tela. Se você tiver no aplicativo, vamos lá, ele pode disponibilizar sim, por exemplo, no Zoom. No Zoom, quando você inicia uma reunião, você tem a opção de manter lá a tua imagem, né, junto com a apresentação, inclusive para você. Então aí ele gravaria a tela e aí ele poderia gravar a tua tela com a imagem. Agora, nesse caso aqui, como eu estava fora, né, estava numa outra aba, daí ele não gravou, mas se eu tivesse nessa aba, ele estaria gravando também com a imagem. Estaria exatamente o que você está vendo aqui, seria espelhado lá naquele vídeo. Então tem essa situação. Optei por mencionar essa ferramenta para vocês, mas vejam só, se você não usa o Windows, ou então se você não quer usar aquela ferramenta, tem muitas outras ferramentas de gravar a tela, né, muitas mesmo, basta digitar no Google ali, gravação da tela, né? Vai aparecer ali muitas opções, algumas até mais intuitivas do que aquela que eu mencionei, mais amistosas, mas aquela ali pode ser utilizada também, você não precisa baixar mais nada para o teu computador. O próprio Windows já, se você tiver... Né? Alguma dúvida? Não, pessoal, só para falar, né, como coordenadora do núcleo, eu participo de um fórum de todos os coordenadores de todos os núcleos. Alguns colegas já estão dizendo que a UFSC, o pessoal da CETIC já está trabalhando nessa questão da possibilidade da gente gravar as webconferências, né, porque a ferramenta institucional dentro do Moodle. A CETIC já está trabalhando nessa questão para a gente conseguir gravar, né, as webs no WebConf. E também... trabalhar com a questão do RNP para a gente ampliar o número de participantes, né? Porque a gente tem uma limitação de 50 pessoas e eles estão trabalhando para aumentar para 75, pensando que algumas disciplinas são turmas grandes, né? Então já tem essa questão. O que acontece? O BBB em si, ele tem o chamado limite teórico, né? Que é o que suporta o aplicativo, por assim dizer. E tem a limitação de
compra como é que eu vou dizer? Quem compra a licença, por exemplo, apesar de ser livre, né? Mas enfim, quem disponibiliza o aplicativo. Então, por exemplo, imagino que essa limitação, muito aquém dos 350, seja exatamente porque, como condensou-se, né, aumentou muito o uso, né, desses dados, então o gerenciamento não está adequado. E assim, nem começou ainda, né, as atividades não presenciais. Eu, particularmente, eu entendo que vai ter congestionamento e dificilmente a gente vai conseguir, mesmo com essas liberações, né, manter ali uma capacidade de armazenamento para toda a UFSC. Né? Imagina aí mais de 100 cursos agora fazendo atividades não presenciais, né, muitas disciplinas, né, turmas, enfim, acontecendo pelo BBB e a gente, enfim, não vai ter uma situação de espaço, imagino eu. Até mesmo o próprio Moodle, imagino que fique sobrecarregado se todos os vídeos forem disponibilizados por lá. Depois, quando o Andrei tiver a fala, de repente ele pode complementar melhor, porque é mais o conhecimento dele essa parte, né? Pessoal, como já são 10 horas, eu vou pedir para que a gente faça um intervalo agora, mas esse intervalo não pode ser muito longo, porque a gente ainda tem outros conteúdos, né? Eu acabei me atrasando um pouco, porque imaginei que até às 10 já teria terminado essa parte das webconferências, mas a gente se reajusta ali, vai dar tudo certo. Então vamos dar aí uns 10 minutos, eu acho que 10h10 a gente volta. Pode ser, Manu? Ótimo, perfeito. Uhum. Então 10h10 a gente volta. 10 minutinhos para o chimarrão, para a água nova do chimarrão, Juliano, e para descansar a vista. Perfeito. Então, e aí na volta eu vou falar brevemente sobre outros 3 aplicativos. E vocês têm ali os livros. Ontem eu fiquei o dia inteiro fazendo aqueles livros, para falar a verdade. Então, aproveitem lá. E, enfim, até daqui a pouco.